Às vezes as coisas precisam dar errado. Nossa, eu não sabia que minha voz estava tão rouca. Na verdade, ela tá pior do que eu tava imaginando. E assim, sabe aquele momento que você tá com a voz meio cagada? O seu cabelo tá bom, mas nem tanto. Você tá meio doente. Só que, gente, se eu não gravar esse episódio agora, eu não gravo mais. Eu já tô devendo um episódio pra vocês faz 2 meses. E eu até peço desculpa por esse sumiço. Eu achei que eu ia dar mais conta do que eu estou dando das coisas de modo geral. E eu até posso fazer um episódio sobre isso, que às vezes a gente superestima muito a gente, né? Vamos ser sinceros. Da mesma forma que a gente subestima muito, às vezes a gente superestima, né? Porque não é possível. Eu achei que eu ia dar conta de fazer 2 episódios por mês, e eu tô desde fevereiro sem fazer nenhum. Ah, parabéns, Malu. Eu até mudei um pouco aqui, mudei o microfone, aquele lá já. Eu fiquei bem doente esse final de semana. Eu até fiquei bem off esse sábado. Mas agora estamos aqui de volta. Vamos falar sobre as coisas precisarem dar errado. Nossa, será que vocês vão ouvir mesmo com a minha voz rouca? Eu espero muito que sim. Então, muitas coisas precisam dar errado. E entendam que aqui eu não falei às vezes as coisas dão errado. Eu falei que às vezes as coisas precisam dar errado. Eu acho que uma das piores coisas para quem vem lutando muito por algo e para pessoas ansiosas é quando algo dá errado. Porque para você que é ansioso, uma pequena garoa parece uma chuva forte. Uma chuva média parece uma tempestade. E uma tempestade é como se a morte já estivesse ali iminente, entendeu? Risco de morte iminente, porque não é possível. Então, quando algo dá errado, e eu me considero uma pessoa meio controladora, assim, nas coisas, sabe? Além de ser ansiosa, não controladora com os outros, mas comigo. Controlar os horários, controlar minhas coisas, planejar tudo certinho. E tudo que eu tiver milimetricamente planejado me dá mais segurança. Quando algo dá errado, é muito difícil de lidar. E é ainda mais difícil quando é algo que você tá lutando há muito tempo. Quando você é empreendedor, tá tentando fazer algo e aí você vê que não vai dar certo e você vai ter que começar do zero. Ou quando você vem planejando uma viagem dos sonhos há muito tempo, aí de repente o dólar sobe muito e não vai mais dar pra você fazer. Ou quando você vem planejando seu casamento ou sua festa de 15 e de repente aparece uma pandemia. E aí você tem que cancelar tudo e nem consegue de volta todo o seu dinheiro. Mas eu também tô falando de quando coisas pequenas dão errado. Quando você tava planejando usar uma roupa e aí você comprou online e ela não chegou a tempo de você usar na festa. Tô falando de quando você estuda pra cacete pra uma prova e chega lá na hora, você não consegue. Dá errado, você estudou errado ou... Mesmo você tendo estudado certo, não dá certo. Sobre tudo um pouco, porque às vezes quando a gente fala sobre conselhos aqui, sempre dá a entender que é algo muito grande, né? Ela tá falando sobre coisas muito grandes, e se eu não passei por isso... Se nada muito grande deu errado pra mim, eu já vou parar de ouvir esse podcast. Não, são pra coisas pequenas também. São pra coisas que afetam a gente. E agora que eu percebi que eu não me apresentei, pra quem caiu de paraquedas aqui, meu nome é Malu Marques. Eu sou criadora de conteúdo aqui pro Spotify, pro YouTube, se você tá vendo no YouTube, pro Instagram e pro TikTok. Depois corre lá no Instagram e no TikTok, você vai conhecer um pouco mais de mim e tem um conteúdo muito legal lá também. E nesse podcast eu dou conselhos de autocrítica, então são conselhos que também servem pra mim. Continuando. Às vezes as coisas, elas precisam dar muito errado. E eu sei que essa frase é muito clichê. Às vezes as coisas precisam dar errado para que dê muito certo. É um pouco sobre isso que eu vou falar, mas é mais também sobre a sensação de perda. Porque se algo deu errado, você perdeu algo. Se a viagem que você mais estava sonhando fazer deu errado, você perdeu aquele sonho que você tanto esperava. Se o sonho de ser atriz dependia de um papel que você ia conseguir ou não, e você não consegue, você perdeu esse sonho que você tanto queria. Não que você não possa tentar, eu tô falando de uma forma mais generalizada, tá? Se tudo que você precisava era tirar 50 na FUVEST, você tirou 49, você perdeu algo. Então aqui não é só sobre dar errado, é quando dá errado você perde. Que é quase sempre, né? Pra quem não ouviu os outros episódios, vou falar um pouco da minha história aqui. Pra quem já sabe, talvez fique meio repetitivo, mas eu acho que é importante eu falar que ano passado, em setembro, era pra eu ter me mudado para os Estados Unidos, ser au pair, que é ser babá. Eu ia ficar 1 ano, então agora, nesse momento que você tá ouvindo esse podcast, se você estiver escutando agora no primeiro semestre de 2025, era pra eu estar lá agora. E eu não fui, meu visto deu errado, eu tentei J1, não me deram o visto, não passei, tentei 2 vezes, se você tenta 2 vezes e é negado, você perde o programa. E aí você pode escolher em fazer tudo de novo, pagar tudo de novo, passar por todo o processo de novo. Ou esperar um tempo, ou não fazer mais. Qual foi o meu ponto? Que eu tava desde abril de 2023 lutando pra ser au pair. Estudando inglês, tirando minha CNH. Tudo que eu precisava fazer pra
Consegui, eu fiz. E eu fiquei um tempão fazendo. Eu fiquei muito tempo nisso. Eu fiquei 1 ano e meio até conseguir minha primeira família, que realmente fazia sentido. Minha primeira não, né? Porque, se eu não me engano, quando eu fechei com a família, elas eram a 7ª família que eu fazia entrevista. Mas digo, quando eu encontrei a família que eu ia trabalhar e que parecia tudo perfeito, negaram meu visto. E o pior é que eu nem sabia que podia dar errado. Porque quando você, por exemplo, você vai empreender e você sabe que tem o risco de não dar certo, beleza. Agora, quando você vai sem saber que pode dar errado, eu acho que é pior ainda quando dá errado. Porque você fica, gente, como assim? Que porra é essa? Como assim negaram meu visto, gente? Eu nem sabia que dava pra negar visto. Até porque eu já tinha uma família lá me esperando com passagem comprada. Enfim, sofri muito. Meu visto foi negado em junho e depois em agosto. E quando o segundo visto foi negado em agosto, eu fiquei muito mal. Eu fiquei um tempo com aquela sensação de... Se meu maior sonho deu errado, o que eu vou fazer agora? Se tudo que eu sempre quis até então deu errado, e agora? Cadê a motivação pra acordar? Cadê as coisas pelo qual eu vou lutar? Não estou mais vendo nada, gente. O que eu faço? Eu olhava pro futuro e eu via tudo embaçado. E eu lembro de falar isso pra minha terapeuta. Eu falava, o que eu mais tô mal é que eu venho sonhado com isso há tanto tempo que eu não pensei em outra coisa. Eu não tenho plano B nenhum. Eu não tenho, se esse sonho der errado, eu vou sonhar com outra coisa. Se isso der errado, eu vou buscar outra coisa. Se a roupa que eu comprei online não chegar pra festa, eu busco outra roupa. Eu nem pensei em outra roupa. Eu nem sei se eu tenho outra roupa. É uma metáfora, tá? Tô usando uma metáfora. Foi muito difícil na época. Foi muito sem luz. Sem algo pra almejar. Se o que eu mais sonhava e almejava e o que eu mais queria na vida até então. Porque o que eu mais queria, gente, porque era realmente o meu... Eu olhava pra frente e eu me via nos Estados Unidos trabalhando como babá. E aí, depois disso, eu ia ver depois, quando acabasse o programa, né? Que era 1 ano. Mas o que eu quero dizer é que eu nunca pensei, se o au pair não der certo, eu vou fazer isso. Não, porque na minha cabeça não tinha como dar errado. E é isso que eu quero dizer. Então, quando deu errado, eu fiquei muito sem propósito, sem objetivo, sem saber o que eu queria da vida. No Natal, eu falei com os meus pais, eu chorando, né? Eu falei, muito obrigada, porque tudo que a gente viveu até agora, depois que o au pair deu errado, foi muito melhor do que eu imaginava. Foi muito mais especial do que eu imaginava. E foi muito mais incrível do que eu imaginava. Porque quando o au pair deu errado, eu fiquei um tempo pensando, e agora? Gente, minha festa de despedida com os meus amigos e com a minha família já estava marcada. Quando o visto deu errado, faltava 35 dias para eu embarcar. Então eu não me via mais no Brasil. Eu não me via mais tendo uma vida aqui no Brasil. Eu saía com a minha amiga, com a Carol, a gente chorava toda vez que a gente saía, porque a gente sabia que em breve eu ia viajar. Só que eu fiquei. Eu tô aqui agora. Eu tô na minha cama, que eu achei que eu ia ficar 1 ano sem dormir nela. Eu tô na minha casa, eu tô almoçando com os meus pais. E a Malu, de 1 ano atrás, nunca imaginaria. Nunca, 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 nunca. Eu tinha certeza absoluta que eu estaria... Absoluta, tá? Que eu estaria nos Estados Unidos agora. E eu não estou. Estou aqui no Brasil, estou aqui em São Paulo. Só que eu tô feliz. Eu tô muito feliz. Obviamente tem problemas, tem coisa, tem prova pra estudar, tem trabalho pra fazer, tem o meu trabalho, tem muita coisa. Tem coisas estresse da vida, tem ansiedade, tem muita coisa. Mas eu quero que vocês entendam que quando deu errado, eu achei que eu tava sem chão. Eu olhava pro futuro, eu não via nada. Nossa, Malu, não, gente, aqui não é sobre pensamentos suicidas, pelo amor de Deus. Não envolvam coisas que não tem nada a ver. Aqui a gente tá falando de outra coisa. O que eu quero dizer de olhar pro futuro e não ver nada é não ver algo pra sonhar. Eu não via algo que eu queria fazer. Eu não me via em emprego nenhum. Eu não me via estudando mais nada. Porque tudo que eu tinha lutado, toda a energia que eu coloquei durante 1 ano e meio pra algo, deu errado. Então eu olhava pro futuro, eu falava pra minha terapeuta, eu não sei o que eu quero fazer. Às vezes o seu caso é um relacionamento que você via como casamento, que você via como a melhor coisa que aconteceu na sua vida, deu errado. E aí você nunca parou pra pensar o que poderia ser sua vida se essa pessoa não estivesse nela. E agora você tá desamparado. Ou você tem investido muitos esforços num emprego que você achou que você ia ter uma promoção. E aí alguém foi promovido no seu lugar. E você nunca parou pra pensar o que seria sua vida sem aquela promoção, sem aquele emprego. Porque você tem lutado há 1 ano e meio pra ser promovido. Entenderam? Coloque o que eu tô falando na realidade de vocês. Ou você tem buscado há muito tempo.
entrar numa faculdade e você tá fazendo cursinho, ou nem cursinho, você tá estudando todos os dias pra fazer a prova da faculdade e entrar nessa faculdade. E aí não dá certo. Deu errado. E aí agora? Agora eu estudo de novo? Eu tento de novo? Eu mudo de rota? Eu escolho outra coisa pra fazer? Eu não faço faculdade, o que eu vou fazer? E por isso que às vezes as coisas precisam dar errado. Eu acredito que tudo tem um propósito, tá? Então, lá na época, eu sabia que tinha um propósito pra... Gente, eu não bati nele, misericórdia, Stitch. Eu lembro que na época eu sabia que ia ter um propósito. Eu sabia que Deus tinha planos pra minha vida. E eu acho que saber que Deus nunca me abandonou foi o que mais me ajudou a me reerguer. Então, foi o que mais me ajudou a... Vamos buscar outra coisa? Vamos lutar por outra coisa? Ah, você tá falando que a gente tem que passar a vida inteira lutando? Não, gente. Quando eu falo lutar, é no sentido... Não é no sentido literal, é no sentido de vamos buscar outra coisa. O seu sonho é abrir uma empresa, você vai estar sempre indo atrás disso. O seu sonho é falar em inglês, você vai estar lutando para falar inglês. É uma forma de falar, tá bom? Não quer dizer que a gente vai passar a vida lutando. Eu sou a pessoa mais a favor da paz nesse mundo. Até me perdi. Ai, que saco. Ai, não queria parar pra ver onde eu tava. Nossa, gente, eu fui escutar aqui o áudio de novo pra saber onde eu tinha parado. Vocês gostam mesmo do que eu tô falando aqui? Eu preciso ser sinceros, porque me ouvindo de novo dá um negócio, assim. Quem é criador de conteúdo acho que entende. Eu gosto de me ouvir, mas às vezes eu fico meio... Não sei. Não sei se eu gosto mais, não. E, na verdade, quem vai editar tudo isso depois sou eu, então eu vou ter que ouvir tudo de novo. Eu ainda vou escutar mais umas 3 vezes, no mínimo. Eu sei que tudo... Eu acredito que tudo tem um propósito. E, na época, eu sabia que tinha um propósito naquilo. Só que era muito difícil ver. Então, por mais que na época eu sabia que tinha um propósito, é muito difícil entender. Na hora que tudo dá errado, é muito difícil. Você, não, gente, vai ter um propósito em cima disso, tá tudo bem, vamos ficar calmo. Não, você tá triste, você tá mal. Só que eu tô aqui pra te garantir que as coisas vão ficar bem. Porque tem relacionamentos que precisam dar errado pra você achar a pessoa certa. Porque tem empregos que precisam dar errado. Tudo que eu tô falando dar errado aqui, coloca entre aspas e joga na sua realidade, tá? Que precisam dar errado pra você chegar no seu emprego certo. No emprego que vai te valorizar como pessoa. No emprego que vai tirar a sua melhor versão de você. Que vai ser tudo que você sempre quis. Tudo que você sempre quis ser e tudo que você sempre quis ganhar. Eu não estou falando que você só vai ter o relacionamento certo se outros darem errado. Até porque você pode acertar na primeira. Você pode, no primeiro emprego, você já ser promovido. É uma forma de falar. Que às vezes o seu trabalho vai dar errado porque você sempre sonhou em trabalhar com a confeitaria. E aí agora você vai ter que ralar pra cacete pra pagar suas contas vendendo brigadeiro. E aí, de repente, vai virar uma marca, porque as pessoas vão amar e vão pedir mais e mais. E aí agora você é a confeiteira que você sempre sonhou. Então, quando você estiver muito desamparada, porque o que você sempre quis deu errado, saiba que as coisas precisam dar errado pra acontecer as coisas certas. Nem sempre, mas a maioria das vezes. E hoje eu tô aqui no Brasil, tendo dado errado o au pair. Mas hoje eu tô aqui. E eu tô num relacionamento lindo, que eu nem teria conhecido o Gabriel se eu tivesse viajado. A gente não teria se conhecido. Não é tipo, tá, tudo bem, a gente ainda... Não, gente, em setembro eu não sabia que o Gabriel existia e ele também não sabia que eu existia. Hoje eu tô na faculdade, hoje eu tô aqui criando conteúdo pra vocês. Hoje eu tenho meu carro. Então, essas coisas não teriam acontecido se eu estivesse lá. Não quer dizer que se eu fosse, coisas lindas não teriam acontecido comigo lá. Provavelmente teriam. Só que eu acho que essa possibilidade não existe. Porque eu não fui. E se você ficar trabalhando sempre com os e se tivesse dado certo? E se você ficar louca? Você vai ficar louca. Porque o que eu mais me questionava é, por quê? E se eu estivesse lá? E se isso tivesse acontecido? Os amigos que eu teria feito, a vida que eu teria tendo, o dinheiro que eu teria ganhado? Não existe. Essa vida não existe, porque você não tá lá agora. Bizarro, né? Que isso tudo é da sua cabeça. Eu acho que eu estaria mais feliz se eu tivesse conseguido um emprego e se eu tivesse ganhando mais porque eu teria conseguido ser promovida. Então, e se essa realidade não existe? Você não sabe. Você não sabe se teria sido melhor. Quando algo dá errado, você fica desamparado, você fica assustado, dá muito medo. Dá muito medo. E ainda quando é algo muito grande. Porque se às vezes com coisas pequenas a gente fica assustado, imagina com algo muito grande, com uma coisa imensa. Uma coisa que muda vidas. Mas tem coisas que precisam dar errado pro certo vir. Tem portas que precisam fechar para certas serem abertas. Eu sei que agora que tudo tá dando errado, é muito difícil pensar nisso. Mas se você ouvindo esse podcast, se eu puder te deixar uma mensagem no seu coração,
é que algumas portas precisam fechar para que outras sejam abertas. Tem portas que você nunca tentaria abrir se você já tivesse passado. Se a porta que você acha que é a porta certa, porque eu achava que o au pair era o melhor pra mim. Se esse fosse o certo pra mim. Se eu tivesse ido, eu nunca teria aberto portas que eu venho aberto por estar aqui no Brasil. Com a minha família, com o meu namorado, com a vida que eu tenho tido, com a faculdade que eu tenho feito. Tem coisas que precisam dar errado pra que o certo consiga entrar na sua vida. Então, às vezes, você tá em um relacionamento que você sabe que te faz mal. Você sabe que você não é a sua melhor versão quando tá com ele. Não é justo você ser tratada dessa forma. Você sabe. Porque você vê pela internet 1 milhão de pessoas falando sobre relacionamento tóxico e relacionamento saudável. E você sabe que o seu não é bom pra você. Você sabe que a pessoa que você tá é uma pessoa ruim. Se essa porta não fechar, se esse relacionamento, entre aspas, não dar errado, como que você vai abrir espaço pra pessoa certa? Como que você vai abrir espaço pros amigos certos se você não aceita fechar o ciclo dos amigos errados? Então, algumas coisas precisam dar errado pra que as coisas sigam no propósito que elas têm que ter. Não era pra você usar aquela roupa que não chegou. Eu sei que é muito chato pensar assim, até porque eu comprei uns glosses, vocês não têm noção como eu tô agoniada há 20 dias. Era pra ter chegado em 4 dias úteis. Eu paguei a mais pra chegar a 4 dias úteis. Faz 20 dias que não chegou. E eu já mandei e-mail, já coloquei no Reclame Aqui, é da Francine Elk. Eu comprei no site oficial dela. E não chega esses glosses. Eu sei que é um saco, porque teve um evento esses dias que eu tava louca pra usar. Mas sei lá, vamos pensar, vamos ser louca um pouco? Às vezes, se eu usasse lá, eu ia acabar perdendo o gloss, sei lá, eu ia levar e esquecer um lugar. Sabe, eu vi um vídeo esses dias assim, às vezes a gente precisa ser mais maluca com o nosso cérebro. Ai, eu perdi essa vaga, eu ia entrar, o cara entrou antes que eu. Ah, tudo bem, porque às vezes eu parando ali ia me atrasar mais. Eu parando ali, alguém podia acabar batendo no meu carro. Sei lá, seja um pouco maluca. A porta ter se fechado é porque eu vou achar uma coisa nova agora. É muito difícil. É muito difícil, é muito chato quando as coisas dão errado. E você tem que começar do zero. Mudar a rota é um cu. É muito ruim. Mas às vezes é tudo que você precisa. E você não mudaria a rota se aquilo não tivesse dado errado. Espero muito que esse podcast tenha te ajudado de alguma forma. Não esqueça de me seguir nas outras redes. Coloca aqui nos comentários o que você achou. É muito importante ter o feedback de vocês e me incentivar muito a continuar. Até porque aqui eu tô basicamente falando sozinha com uma câmera. E torcendo para que vocês ouçam e gostem. Então, se vocês gostaram, deixa aí seu like se você tá no YouTube, sua classificação, me siga aqui no Spotify e no YouTube. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau!